O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele continua o Evangelho da semana passada. Se lembram bem, semana passada ouvimos as bem-aventuranças em Lucas com uma pequena diferença. Enquanto Mateus diz as bem-aventuranças na montanha, no sermão da montanha, Lucas diz que Jesus proclamou as bem-aventuranças na planície, justamente para que os discípulos de Jesus tivessem os pés bem plantados no chão, para apreenderem tudo aquilo que o Senhor lhes ensinava, né? E lá Jesus dizia dos bem-aventurados os pobres, os que são perseguidos, aqueles que não têm nada no seu coração que tome o lugar de Deus. Esses são os bem-aventurados, esses são os felizes. E continuando esse sermão, esse discurso, Jesus dá um passo a mais e diz isso que nós ouvimos hoje. Os bem-aventurados que não têm nada, nem ninguém, que ocupam no seu coração o lugar que é de Deus, devem ter no seu coração um mandamento novo, um mandamento que já era conhecido, mas com uma nova roupagem, que é justamente o mandamento do amor. Amai os vossos inimigos, amai os que vos odeiam, o que quereis que vos façam, fazei também vós uns aos outros. Esse é o jeito novo que Jesus nos ensina. Depois, lá em São João, ele vai dar a medida certa desse mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o que Jesus nos ensina na última ceia. Mas aqui, lá enquanto ensinava para os seus discípulos como eles deveriam agir, ele já traz esta nova roupagem para o mandamento do amor ao próximo. Como era a cultura naquela época? A cultura era que o próximo era somente quem era muito próximo, quem era da mesma tribo, seguia a mesma religião, quem era judeu também, vivia na mesma cidade ou frequentava a mesma sinagoga. Esses eram o próximo daqueles que conviviam ali e tinham aquela religião.
o estrangeiro, o órfão, o pagão, os outros que tinham outras religiões ou pertenciam a outros povos, eram vistos como inimigos. Jesus nos ensina aos discípulos daquela época e nós hoje, que é muito mais do que isso. Amar ao próximo é amarmos a todo irmão, a toda irmã, e ele dá um passo além. Amar não é simplesmente não fazer ou não ter a agressividade, não é simplesmente deixar de viver o mandamento do talião que direcionava as relações naquela época, do olho por olho, do dente por dente. Amar é eu querer o bem do outro, é eu agir para que o bem aconteça na vida do outro, mesmo que ele seja de outra tribo, mesmo que ele seja de outra religião, mesmo que ele me tenha feito mal. O mandamento de Jesus, o ensinamento dele para os discípulos é que nós sempre devemos fazer o bem, até mesmo aqueles que nos fazem o mal. Aí está a diferença, aí está o ponto através do qual nós devemos pegar e pautar a nossa vida, para que o nosso mundo, para que o nosso tempo seja melhor, seja diferente, para que de fato vivamos bem o nosso cristianismo. Imaginem vocês, se nós fôssemos capazes disso, todos nós cristãos, independente do culto que temos, todos nós que fomos batizados, se vivêssemos o mandamento do amor ao próximo com essa radicalidade que Jesus nos ensina, de não querermos apenas deixar de fazer o mal, mas fazermos o bem para todo homem, para toda mulher, para todos aqueles com os quais nós convivemos, como nós estaríamos no mundo muito melhor. Aqui, a sabedoria do povo de Deus vem em nosso socorro através da leitura que nós ouvimos. Davi já havia sido escolhido para reinar sobre o povo de Deus. Contudo, Saul, que o antecedeu, ainda era o rei. Saul perseguia Davi e queria matá-lo. E aí Davi tem oportunidade de matar Saul. Contudo, ele escolhe não levantar a sua mão contra aquele, porque ele era um ungido de Deus. Enquanto o soldado que acompanhava Davi queria que Davi o tivesse matado. 1000 anos antes de Jesus, Davi já nos mostra como deve ser vivido o mandamento do amor ao próximo, que já era conhecido do povo de Deus há muitos séculos. O amor ao próximo é nós querermos o bem àqueles que estão perto de nós, é nós praticarmos o bem, é nós fazermos o bem sem olhar a quem, como diz o ditado do nosso povo, um ditado que eu gosto muito. É assim que nós vivemos o mandamento do amor que Jesus nos ensina nesse Evangelho, não é? E a partir daí então surge esta regra de ouro que deve nortear a nossa vida cristã. Eu devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo. Se eu quero ser respeitado, se eu quero ser compreendido, se eu quero ser ajudado, eu devo respeitar, eu devo compreender, eu devo ajudar. É assim que nós demonstramos o nosso amor. Foi assim que Jesus agiu. Ele nunca perguntava à pessoa de que tribo ela era, de onde ele vinha, qual era o seu passado, né? Até mesmo quem tinha uma vida de pecador antes, Jesus não perguntou nada. Podemos nos lembrar aqui do episódio da mulher pegada em adultério. A mulher, Jesus não disse nada num primeiro momento, disse apenas aos outros. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Como ninguém fez nada, ele perguntou para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Nem eu te condeno. É aí, quando nós fazemos o bem, que nós demonstramos então o amor ao próximo que nós temos, que nós acreditamos, que nós devemos cultivar no dia a dia.
Aprendamos então, meus irmãos e irmãs de Jesus, a amar sem medidas aqueles que nos rodeiam, a oferecermos sempre mais do que esperam de nós, né? E que nós tenhamos como medida aquilo que o Evangelho nos ensina e não o que nós aprendemos no mundo. Vivemos num tempo, ou vivemos num mundo onde o egoísmo, o individualismo e tantos outros ismos nos corroem de todos os lados. Não é porque os outros fazem assim que eu devo fazer assim. Eu devo viver e fazer aquilo que o Evangelho me propõe, aquilo que o Evangelho me ensina. Diante de tantos que ainda não compreenderam isso, se eu já compreendi, que eu procure viver bem aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele espera de nós, e que vivamos o mandamento do amor ao próximo com radicalidade. Façamos uns aos outros, ou façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Por isso, façamos sempre o bem, para que os outros possam também fazer o bem para nós. Mas façamos desinteressados. Se eu faço bem, se eu ajudo o outro, e mesmo assim ele não compreende isso, se mesmo assim ele me maltrata, a dificuldade ou o pecado não é meu, é dele. Por isso eu devo continuar o amando, o fazendo bem, o ajudando, para que ele aprenda a fazer diferente, para que ele aprenda a fazer como fez Jesus, como devemos fazer todos nós. Que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.